A gente vai começar o programa hoje falando, claro, das preocupações, né, do governo com as pesquisas, principalmente com a continuação do bom desempenho, da boa performance do Bolsonaro e também com as respostas aí, estratégias que o PT vem pensando para a campanha. A Datafolha do final de semana trouxe que esse primeiro turno aí pode ser o mais acirrado desde 2002, né, que é quando o presidente Lula ganha a primeira vez. Tem uma desaprovação ainda grande, mas uma aprovação caindo e também o Flávio Bolsonaro numericamente à frente do presidente Lula no segundo turno. Já teve resposta do presidente do PT, o Edinho Silva, que atribui essa queda de popularidade do presidente Lula ao que ele chamou de, abre aspas, avalanche de denúncias de corrupção no país, em especial aos casos aí do Banco Master e dos descontos irregulares do INSS, tudo nas palavras do Edinho Silva. De acordo com o líder partidário, Lula está pagando o preço pelo cenário adverso porque a população tende a associar os casos ao governo. Ele deu essas declarações ao Canal Livre, programa de entrevistas da Band no domingo, e o Edinho ainda seguiu, que a gente traz mais detalhes da fala dele. Abre aspas. Em dezembro, a popularidade do presidente estava em franca recuperação. O que aconteceu de lá para cá? A avalanche de denúncias de corrupção que o país tem vivenciado. Por mais que ele esteja pedindo para apurar todas as denúncias, se tem corrupção, é o governo que é responsável. É assim que a sociedade pensa, fecha aspas. E tem mais um trechinho, o Reinaldo, antes de passar a bola de novo para você. Abre aspas. A gente pensa que a sociedade está vivenciando a política como nós vivenciamos. Evidente que não. Eles se informam rodando o dedo no celular, lendo o que é ou não manchete, o que um influenciador fala. Nós temos que comunicar, falar, fazer com que a verdade prevaleça. Fecha aspas. É isso mesmo, Reinaldo? A culpa é desses casos todos? Olha, Natália, é isso sim, em grande parte é isso. Sabemos aí, existem os problemas do endividamento e tal, a gente pode comentar daqui a pouco. Agora, eu escrevi já bem lá atrás, faz tempo, porque é um clássico da literatura política. Não, veja, não, independe do querer. Toda campanha anticorrupção, toda voragem de combate à corrupção, sempre que esse tema ganha o noticiário e quase monopoliza o noticiário, não tem como, isso atua contra o status quo, isso atua contra o poder de turno. É inexorável isso, porque as pessoas dizem, olha, então tá essa bagunça, né? Essa bagunça do INSS, essa bagunça do Master, quem é o culpado? O culpado é o governo. Né? É uma reação quase automática, especialmente nesses tempos em que em que o noticiário, boa parte daquilo que as pessoas consomem vem via redes sociais. Há as tais as bolhas. Né? Então, não tinha como. Se alguém, eu há tempos tenho dito isso, assim, os governistas acharem que o fato de o governo estar combatendo a fraude do INSS, ter entrado para valer no combate à fraude do Master, achar que isso vai resultar em ganhos para o governo é muita ingenuidade. E com isso eu não estou querendo dizer, não deveria ter combatido a corrupção. Não se trata disso. Se trata de reconhecer um dado da realidade. 1954, já lembrei, já escrevi aqui no Metrópolis. 1954, Mar de Lama, Carlos Lacerda contra Getúlio. Bom, isso é contra governo. O golpe de 64, antes até da questão do comunismo, de combater a subversão da república sindicalista, o principal pilar que sustentou o golpe de 64, junto inclusive às classes médias, foi a corrupção. Os atos institucionais todos que se seguiram ao golpe evocam a questão da corrupção, inclusive o AI-5.
né? Próceres do regime militar que ajudaram a dar o golpe, inclusive o Carlos Lacerda, foram caçados pelo próprio golpe, acusados de corrupção. Então, a questão da corrupção, primeiro, atenta sempre contra o governo de turno, dois, necessariamente introduz um viés conservador, quiçá reacionário, na militância política, porque facilita o discurso antissistema. Tudo que está aí está podre. Tudo que está aí está podre, é preciso alguém que não esteja muito... Bom, mas o Flávio, por exemplo, não é alguém do sistema? Não tem ninguém mais do sistema do que ele, do que os Bolsonaros, né? 4 filhos políticos, além do pai, todos eleitos com o sobrenome do pai, inicialmente, né? Pai esse, família essa, que nunca atuou na iniciativa privada, sempre ligada ao Estado, à questão política. O Flávio fez uma loja de chocolates, a incrível loja de chocolates, ele vai fazer a versão 3 do filme, né? Só que com a loja, né? É o Willy Wonka da venda de chocolate, em dinheiro vivo. Mas é uma experiência, digamos, exótica para a família. Não são antissistema, mas fazem o discurso antissistema. Então, imaginar que o combate à corrupção pudesse trazer votos ao governo era ingenuidade. Então não deveria ter sido feito? Deveria ter sido feito, e está sendo feito. Lembrando que, por exemplo, INSS, reportagens iniciais deste Metrópolis, depois investigação da CGU, Polícia Federal, e a coisa está sendo feita para valer. Está sendo feita para valer. O filho do presidente é investigado. Ainda que tudo indica não tenha ligação com a questão dos descontos, mas tinha ligação com uma das personagens do tal do Careca, do INSS. Né? Mas está sendo investigado, então o governo investiga. No caso do Banco Master, a mesma coisa. Né? Embora a gestão do combate às irregularidades do Master seja do Banco Central e o Banco Central seja autônomo, mas veio a investigação policial junto, Polícia Federal, que também está atuando para valer. Mas não interessa. Nessas horas, né, o que fica é que, é esse pessoal que está aí. Ainda que, efetivamente, quando pegamos as personagens diretamente envolvidas com irregularidades anunciadas, reais, supostas, e, enfim, do Banco Master, não interessa, o rolo todo, você tenha muito mais personagens da direita e da extrema-direita do que personagens de esquerda. Ainda que o Banco Master seja ecumênico nos problemas e nas vinculações, evidentemente as personagens ligadas ao conservadorismo e aqueles que inclusive articulavam a candidatura alternativa, a candidatura do PT, seja em número muito maior. Né? Muito. Mas, e daí? Esse negócio, o governo, essa bagunça aí e tal. E essas personagens que são ligadas à direita, elas não têm necessariamente uma vinculação imediata na cabeça das pessoas, nas redes sociais e até no noticiário, com Flávio Bolsonaro, com o bolsonarismo. Né? Então isso atua, sim, contra o governo. A avaliação do Edinho está certa. Erradas estavam as avaliações todas que imaginavam que isto pudesse, de algum modo, ser faturado pelo governo. Nunca será. Nunca será. Né? Você precisa viver situação realmente excepcional para conseguir inverter isso. Por exemplo, alguém poderia dar um contra-exemplo. O Mensalão veio, colheu os partidos de direita, mas também o PT, e em cheio o governo Lula, então, não é? Mas o Lula se recupera. Bom, vivia-se um outro período na economia, o Congresso era outro,
não havia emendas de execução obrigatória, o poder do governo federal, né, do governo central, era muito maior do que é agora, né? Ele foi sendo fragilizado. Veja que o Petrolão já as coisas se complicaram. Esse aluvião conservador já se mostrou com muito mais clareza com o negócio da Lava Jato, né? A Dilma cai sem nenhuma acusação de corrupção, a Dilma cai a esteira da Lava Jato, né? Quase a Dilma, assim, pegando o desempenho, os desempenhos anteriores do PT, em 2014, já a Dilma e o Aécio chegaram muito perto, né, na reta final. A diferença foi bem pequena, quando você compara com as outras jornadas. Então, ali você já tinha uma dificuldade, né? Eu lembro que a Dilma venceu a reeleição e, em seguida, teve um veto derrubado no Congresso, né, demonstrando que já havia uma mudança de humor, né? A Lava Jato preparou o terreno, por exemplo, do bolsonarismo. E isso não é uma análise sociológica, e eu não estou subestimando a análise sociológica quando eu digo isso. Eu estou dizendo, isso não é um viés interpretativo que eu estou emprestando para a questão, é um fato, né? Até pelas personagens. Quem foi seu ministro da Justiça do Jair Bolsonaro, né, e da Segurança Pública? Sérgio Moro, né? Um deputado, então, muito votado e que virou um porta-voz da direita e hoje da extrema-direita, Deltan Dallagnol, né, depois cassado, mas enfim, também eleito. Então, voragens anticorrupção atuam contra o status quo, atuam contra o poder. Edinho tem razão nisso. É só isso que está pesando? Não, há mais coisas, há um endividamento. Fala-se muito, uma agenda velha do Lula. Eu não sei exatamente o que as pessoas entenderiam por agenda nova, né? Porque eu acho que há agenda nova, eu acho que a reforma tributária foi um ganho extraordinário, né? Eu acho que o arcabouço fiscal, que por mais que ele tenha que ser corrigido, também estabelece um marco importantíssimo. Eu acho que a nova indústria que foi tocada e existe pelo Geraldo Alckmin, sim, é uma coisa nova, uma coisa importante, né? Então, fechar o acordo do Mercosul é importante. Como não tem novidade? Tem novidade. Tem novidade. Né? Mas também há insatisfações. Agora, vamos ver. Que os números sejam sorridentes para o presidente, não são. Que o Flávio Bolsonaro vive um bom momento, vive. A questão é saber se isso já define a história. Eu tendo a achar que não.